Então, hoje, qual é que é o nosso objetivo? Hoje vou-vos apresentar o modelo de programação Compose, está bem? Nas últimas aulas ainda não falámos propriamente no modelo de programação. O que nós falámos foi de o que era a Desktop Compose e para que é que servia. E também vos mostrei como é que se faziam algumas composições no ecrã, ok? Usando uma composição de elementos que produziam uma user interface. Foi isto, basicamente. Brincámos um bocadinho com isto. Ainda não vos falei propriamente do modelo de programação, isto é o modelo mental, como é que temos de pensar, viva, bom dia, como é que temos de pensar para conceber aplicações usando Compose. Deixem-me também acrescentar o seguinte, nós quando fizemos a nossa aplicação Billboard em linha de comando, nós não usamos nenhuma biblioteca para o fazer. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o espaço de desenho é absolutamente nosso. Isto é tudo nosso código. Quando muito, usamos umas funções de biblioteca que, quando muito, influenciam a forma como eu as uso, mas não condicionam, determinam o que é que aceita ou não ser feito, mas não determinam a forma geral do nosso software. Quando nós incluímos frameworks desta natureza, como Desktop Compose, o que é que acontece ao nosso software? Fica fortemente polarizado, portanto, condicionado pelo uso dessas ferramentas. São frameworks opinativas, isto é, têm opinião acerca de como o software deve ou não ser estruturado. Está bem? Vocês vão ver isto cada vez mais à medida que vão avançando. Provavelmente já estudaram o Express, já usaram o Express. Express, por exemplo, tem uma arquitetura muito particular. Era uma vez middlewares, não é? E esses middlewares são o conjunto de nós que participam no atendimento de pedidos HTTP. Certo? Portanto, aquilo condiciona a forma do nosso software. Isto é, em geral, verdade. Nós podemos usar frameworks, é útil usarmos frameworks, porque não vale a pena estarmos sempre a reinventar a roda, mas essas frameworks normalmente impõem-se, têm opinião acerca de como é que o software deve ou não ser estruturado. Está bem? E aqui é a mesma coisa. O que é que eu vou fazer então? Eu ia só, para que fique no vídeo, isto são as cenas dos próximos capítulos, só para ver se... Ok, vamos fazer isto, está bem, aqui. Não vou usar a mesma abordagem que usei para começar o semestre. Como é que nós começámos o semestre? Começámos o semestre concentrados num modelo de domínio, não é? E usámos uma user interface de consola só porque, enfim, para termos qualquer coisa visível. Isso não tem que ser assim. Nós começamos por aí, tendo em conta as circunstâncias do vosso progresso no curso. Podemos começar, por exemplo, pela user interface. Até porque o ser humano é muito, pelo menos algum conjunto de pessoas, no qual eu me incluo, eu gosto de ver as coisas a acontecer. Eu preciso ter feedback imediato para tentar perceber se estou no bom caminho ou não. Okay? Isto quando estou em exploração. Quando já sei o que é que estou a fazer, posso começar por qualquer lado, está bem? Pronto. Mas isto para dizer que não... A sequência que nós usamos na disciplina não é necessariamente a sequência que se usa quando se está a criar software. E eu aqui, só para mostrar isso, vou fazer ao contrário. Antes disso, precisamos de desconstruir um bocadinho o modelo de programação, está bem? Só sem entrar ainda em grandes detalhes, porque não tenho a certeza que grande parte destes detalhes sejam importantes, eu tenho que pelo menos sublinhar uns quantos. Querem ver? Vamos lá a isso. Vou criar um novo projeto, ao qual vou chamar Aula 13, e que vou colocar, não no Playground Repo, que é onde eu faço as minhas brincadeiras, mas aqui. Vou chamar aqui Aula 13. Isto vocês já viram acontecer, TDS, aqui. Isto aqui é tudo por default, aqui assim. Epa, vai lá, vai, bebê. Aula 13, está espetáculo. E agora, Compose Desktop Application, next, 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 e está feito. Muito simples, mas do caraças. A primeira coisa que nós vamos olhar é para, outra vez, para o que foi produzido, está bem? E desta feita, vamos tentar perceber o que é que aquilo significa. Eu, na última aula, disse-vos o seguinte, disse-vos que, quando escrevemos um composable, o que nós estamos a usar, na verdade, é uma DSL, uma Domain Specific Language. Okay? Quer isto dizer que existe um conjunto de regras para acrescentar aquilo que é escrever código em Kotlin, existe um conjunto de regras associadas àquilo que eu posso escrever dentro daquelas funções especiais, ditas composables. Okay? Portanto, para já, hoje, o que é que nós queremos desconstruir? Aquela linha maravilhosa que ali está bem? Vamos tentar perceber what the hell. O que é aquilo, está bem? Só uma linha, muito simples, mas do caraças. Vou apagar, vamos apagar tudo isto, está bom, e vamos
fazer o seguinte, um contador. Um contador. Era uma vez uma janelinha que tem uma caixa de texto e 2 botões. Mais e menos. Só isto. O mais avança ao contador, o menos recua ao contador. Só isto. Está bem? Bora lá. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é uma composição. Já agora, deixem-me só pôr aqui a jeito o meu Draw.io. Draw.io e deixem-me também ir aqui buscar os diagramazinhos. Isto é aula 13, certo? Aula 13. Ok, depois no final deixo isto no sítio do costume, só para recuperar a ideia. Portanto, assim. Este não. Tantas instâncias não vale a pena. Está bem, já vamos recuperar isto. Muito simples, mas do caraças. Portanto, dizia, fecha. Botão, desculpem, caixa de texto, 2 botões e é um contador. Não me vou preocupar na estruturação. Ou seja, ainda não vos estou a falar acerca de como é que se decompõe a user interface em composables. Não é nada disso. É só chegar aqui e dizer, então toma lá disto. Era uma vez um contador que começa com 0 e porque muda, vamos pôr, força, já percebi, tamanho, não é? Ok? Nada, desculpem, quando for assim, já sabem, consegues? Assim, dá? Ok, boa. Portanto, porque vamos modificar o valor, vamos usar um var, não é? Bora lá. Então var, counter, é igual a 0. E agora vamos usar um layout, que é uma row, vamos simplificar, não é preciso ficar bonito. Vai ser à esquerda a caixa de texto e depois 2 botões seguidinhos. Bora. Primeiro é uma row. Lembram-se dos layouts de que falámos? Tínhamos 3, box, row e column, e com esses fazemos muita coisa. Alt, Enter. E agora aqui o que é que fazemos? Aqui usamos um text em que o texto é aquilo para toString. 0.toString, counter.toString, e de seguida, e está muito forte a nível de coisa. Vou pôr aqui um modifierzinho, só mesmo naquela de ficar um bocadinho maior, para o pessoal conseguir ver. Modifier. Depois descascamos este modifier, está bem? Não é modifier, estou enganado. Isto é um text, portanto isto é um text size. Text decoration. Font size, obrigado. Font size igual a... E agora, sei lá, vou pôr aqui uma cena mesmo à grande, tipo 36 SPs. Ok? E de seguida, vamos pôr aqui um padding nisto. Modifier padding. Epá, não quero gastar tempo nisto. Está feito. A seguir, o que é que eu vou arranjar? 2 botões. Ora, um botão com um on-click, que faz coisas, já vamos fazer, e com um texto, que é mais. Menos, à esquerda menos. Pronto. E a mesma coisa. E a mesma coisa para este. Se nós corrermos isto, vamos constatar que temos a user interface como pretendíamos. Enfim. Está feio, mas dá para perceber. Ok? Um 0, um menos, um mais. Dá para ver o menos e o mais? Mais ou menos, não é? Dá para desconfiar. Está ali qualquer coisa. Mas pronto, o menos é à esquerda, o mais é à direita. Como é que eu fazia para aumentar o tamanho deste menos e deste mais? Usava no text um font size e estava feito. Aliás, vou fazer e pronto. Em vez de estar para aqui com tretas, chego aqui e digo font size e font size. E isto agora deve dar qualquer coisa de jeito. Enfim, de jeito. Que dê para ver, não é? Está bem? Horrível, que dói, mas pronto. Muito bem. O próximo passo, então, é clicar aqui. Nada acontece. Naturalmente. Porquê? Porque nós não colocamos código no handler de evento. Vamos colocar.
Vamos colocar código no handler de evento e vamos fazer assim, para que quando aparecer, o código no handler de evento vai fazer o quê? Então vai fazer aquilo que a gente achava. Counter, mais igual. Obrigado. Menos igual 1. E já agora, counter is, vamos pôr aqui um counter is counter. Ok? A mesma história para incremento. Muito simples, mas do caraças. Está bem? Menos igual, mais igual, printline dos counters. Ele está-me a dizer aqui isto é simples, é uma expressão simples, podes não usar as chavetas, mas eu, como vou lá pôr coisas mais sofisticadas, vou deixar as chavetas para já. Está bem? Continuando. Let's go. Run. Isto é enorme, podia controlar o tamanho, é possível, é relativamente simples, é com o Windows State, a dizer, eu depois é de vos mostrar, não se preocupem com isso. E agora, incrementar. Olha, o counter está 1, está 2, está 3, está 4, está 5, está 5, está 4. Estão a ver, não estão? E, todavia, a user interface não se passa nada. O valor do contador muda, a user interface não. Ok? O que é que está a acontecer? Ora, era uma vez, no modelo de programação Compose, uma função especial que, sempre que me fugir a boca para uma função, não entendam aquilo como uma função. Está bem? E eu hoje é acerca de vos explicar porque é que aquilo não é, na verdade, uma função igual às habituais. Incomposable. Ok? Em que entram dados, entra porco, dados, sai chouriço. E qual é que é o chouriço? O que é isso do chouriço? É uma composition, é o resultado de uma composição. Sai uma composition. O que é uma composition? Bom, são dados. São dados que descrevem a user interface. Okay? O que nós ali temos é uma composição que entram que dados? Nenhuns. Não é? Não entram dados nenhuns. Então, aquela composição está a buscar os dados aonde? Internamente à composição. Vamos fazer assim, vamos tentar perceber what the hell está a acontecer aqui. Vamos pôr aqui também um printline. Printline de sempre que a função composable app for chamada, vai acontecer uma composição. Isto é, vai ser produzido uma descrição da user interface associada àquele composable. Está bem? E o que é essa descrição? É uma árvore de nós que cada nó descreve uma parte daquela composição. Aqui esta árvore é composta por quê? Composition. Composing. App. Ok? Vamos correr. Isto está-me a chatear. Composing App. Houve a composição. O que é que está a acontecer? É que não está a voltar a haver uma composição. Portanto, houve uma vez uma chamada àquela função, essa chamada produziu uma composição e agora a única coisa que está a acontecer é ser executado os handlers de evento, aqueles on-clicks. Mas não está a ser feita uma nova composição. E para que é necessária a composição? Como é que é descrita a user interface? Para os dados de input, a descrição da user interface. Não houve uma recomposição. Ok? Portanto, a primeira coisa que eu preciso de fazer é, se houve alguma alteração nos dados que são usados para apresentar a UI, eu tenho que haver uma recomposição para que sejam considerados os novos dados. Está bem? O que é isso da composição e da recomposição? Vou fazer aqui um pequeno boneco. A composição é o quê? É um conjunto de coisas destas. No caso, é uma row. Na verdade é a app, que a composable é a app, não é? Uma row, que
tem lá dentro um text, que tem lá dentro um button, que tem lá dentro um text. Ok? Perdoe-me esta demora, mas acho que isto ajuda a compreender e fica aqui documentado. Já agora, reparem no pormenor. Viram o que é que eu estou a fazer? Vou pegar nisto. CV. Isto não faz um trigger no vosso cérebro? Ok, vocês ainda estão no caminho do programador. Mas quando já estiverem batidos na programação, sempre que vocês fizerem uma coisa destas, estão a identificar um padrão. Isto que aqui está merece estar em evidência. É um componente à parte. Não é? Estão a ver? Então, se eu acabei de fazer copy-paste é porque significa que isto e isto são idênticos. Não é? Têm semelhanças. Enfim. Bom, foi só uma parte. Dá vontade de criar ali na solução de software uma peça que seja uma coisa destas. Não é? Yeah. E por fim, tal, espetáculo. É isto que é a composição. A questão é que esta composição, concretamente, a execução de uma composição, teve o efeito de colocar aqui um 0. Não foi neste texto. Text, 0. Não veem, mas acreditam, não é? 0. E não houve outra composição. Os handlers de evento estão a alterar a closure. Lembram-se das closures? Que é, no momento em que esta função foi chamada, foi criado um objeto contendo as variáveis locais daquela função, nomeadamente esta variável local, e agora estas lambdas ficam agarradas àquela closure. E quando há alterações, altera um objeto associado àquela closure. Mas a composição permanece a mesma. Ok? Dá para perceber isto? Digam, desabafem. Ajudem-me aqui a... Reparem. Isto executou. Certo? Para que haja uma composição, é preciso que esta função execute. É isso que é uma composição. Para que a user interface seja materializada, é chamada a função app e ela produz a descrição da user interface. Vocês dizem, mas produz como se isto não retorna nada. Lembrem-se, isto não é bem uma função, isto é um composable. Existe uma peça no build system, envolvida aqui, que é o compilador de composable, de Desktop Compose, que o que faz é pega neste input e produz o código que é de facto executado. Portanto, a função que vai ser executada em tempo de execução não é esta. É uma que resulta da transformação desta. Ok? E é essa que sim que está a produzir a composição. Aqui, a única coisa que eu estou a dizer é, olha, produzir uma composição é fazer isto. É usar estes elementos. Quando a composição foi executada, este println apareceu. E foi produzida uma descrição da user interface. Essa descrição nunca mais é alterada. Percebem? Portanto, aquilo que foi aqui produzido, neste boneco, isto que aqui está, foi produzido no início dos tempos, quando a primeira composição ocorreu. Já não volta a ser chamada esta função para produzir uma nova composição. Então o que é que está a acontecer? Bem, o que está a acontecer é que aquelas funçõezinhas que nós temos aqui localmente, estes handlers de evento, executam sim, mas agarrados a uma composição que tem aquele contador a 0. Primeiro, depois tem a 1, depois tem a 2, depois tem a 3 e depois tem a 4. Sim, mas esse valor, o que foi passado aqui, ficou estático no tempo, que foi no momento em que isto foi executado. Percebem a ideia? Portanto, o momento em que esta função, esta composição executou e chamou aquela função text, é o momento inicial em que isto println aparece. Não é? Que eu até posso pôr aqui, se quiserem, aqui mais para baixo. Tanto faz. Ok? Vamos pôr aqui. Estão a ver? Não aparece mais Composing App. E porquê que não aparece? Porque o código que está a ser executado é apenas este.
dos handlers de evento. E esse código não está a provocar uma recomposição e, consequentemente, a atualização da UI. Ok? Dá para perceber? O que é que eu tenho que fazer, então? Tenho que sinalizar a framework que é preciso fazer uma recomposição. Isto é, criar um novo conjunto de objetos que descrevem a UI e fazer render disso. Isto é, mostrar no ecrã. É o que eu vou fazer, é o próximo passo. Portanto, o próximo passo é usar isso. Chego aqui e, para o efeito, uso uma função que é mutable state of. Mutable state of produz uma peça de dados observável. Perdão, aqui o... O que é uma peça de dados observável? É algo que, quando for modificado, produz uma consequência. Que consequência é essa? Sinalizar a necessidade de fazer uma nova composição. Ok? Bora. E agora, isto é de int, e eu vou pôr aqui 0. Ok? Ele está-me a dizer que agora é desnecessário, porque sabe inferir, eu tiro. Está bem? Mas é uma função genérica. E agora, vamos ver? Viram o que é que eu fiz? Com isto estou a usar uma função que produz um tipo de um objeto que, quando escrito, quando receber lá um valor, ok? Já agora, isto que aqui está é de que tipo? Mutable state of int. Ah! Então, mas espera aí. Olha aqui, o menos igual já a queixar-se. Aquilo já não é um inteiro, pá. Calma. Isto não é um inteiro. Não posso fazer menos iguais. Então, mas o que é isto? Isto é um mutable state of int. É uma caixa onde eu ponho lá um valor. E que, quando ponho um valor, produz ou desencadeia uma recomposição. Ok, então se não é... Mas então como é que eu chego ao valor para incrementar? É assim, com ponto value. Ponto value. Ok, e claro, ponto value. Está bem? Deu para perceber? Portanto, o que eu estou a usar é uma peça da framework que é usada para conter os dados que eu quero modificar e que, quando os modificar, produza uma recomposição. By the way, já não é preciso ser um var. Porque o objeto é sempre o mesmo, o que muda é o valor contido. Isto é uma coisa destas. Isto é o valor original, isto é o valor inteiro. Tem 0. Ok? E este tem lá um value, o campo value que tem isto. Ok? Dá para perceber? E aqui dentro tem, este é o mutable state. E isto é a propriedade value dele. Está-se? Isto fica sempre o mesmo. Portanto, agora vamos ver o que é que acontece. Portanto, o que é que eu fiz? Nada especial. Disse-vos, olhem, se nada fizermos, podemos estar a alterar os valores à vontade, porque não tem efeitos visuais. E porquê? Porque a composição é sempre a mesma. Não houve recomposição. Então, como é que eu faço? Produzo uma recomposição. E o que é que a recomposição faz? Executa de novo isto, não é? Certo? Executa de novo a função up. Aquela que foi produzida com base nesta. Bora executar. Muito simples, mas do caraças. Ah, não. Isto aqui, pus aqui um toString errado. Onde é que ele está? Counterpoint. Está aqui, o counterpoint toString. O material tem sempre razão. Ok? Sim, senhor. Viram lá que aquilo era um mutable state, não sei do quê. Pronto. Porreiro. Composing up. Agora já deve estar bem. Mais. Menos. Estão a ver o que é que está a acontecer? A recomposição acontece. Mas porque acontece? Quais é que são as consequências? Isto é executado de novo. E se é executado de novo, é iniciado de novo. Não é?
Isto é importante, pessoal. Se não percebem, digam-me. Estamos cá para isso. Sem stresses. Antes de avançarmos, perceberam o que é que aconteceu antes? O vosso cérebro imperativo está a tentar agarrar o que é que está aqui a acontecer, mas isto não é imperativo. Lembram-se de eu vos ter dito que isto não era bem aquilo a que estamos habituados, que há aqui um conjunto de regras. Portanto, seja como for, podemos admitir que há aqui uma execução de uma função. E o que é que tínhamos antes? Perceberam? O passo anterior? E agora? Vou-vos dar algum tempo. Com isto, eu quando escrevo ali, produzo uma recomposição. Mas se produzo uma recomposição, é chamado isto. É executado de novo. A função app. Se é executada de novo, isto é iniciado de novo. Se é iniciado de novo, volta a ter o valor 0. Pronto. Volta a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mas 0. Quando é feito o render, quando é feito a composição aqui, está 0. Certo? Percebem o problema? O que é que eu tenho que fazer para resolver esta questão? Tenho que usar uma técnica que se chama memoization. O que é isto da memoization? É a técnica de uma função, ok? Em que eu numa função uso um valor que só é iniciado uma vez. Todos os acessos subsequentes são com base daquela memoization, naquilo que foi memoizado. Está bem? Perdoem-me estas adaptações do inglês. Está bem? Mas aquilo que foi memorizado, se quiserem. Como é que se faz uma memoization? Usando uma função que é a remember. Então, lembram-se daquela remember? Isto faz memoization. Que é, lembra-te disto. Da próxima vez que a composição acontecer, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que associado àquela composição, à execução desta função, naquela posição, vai haver a memória de que há aqui um valor que começa com 0. E todos os acessos subsequentes são feitos, quando vier aqui o remember, não existe, cria. Com esta iniciação. Existe, usa. Perceberam? Que é, se já existe, usa o que está. Se não existe, cria e inicia. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Ok? Perceberam? Mais ou menos, não é? Digam. Portanto, a pergunta é, o que é recomposto? Não é? Normalmente o que é recomposto é apenas aquilo que é preciso recompor. E como é que é detectado isso? Pela dependência dos dados que foram modificados. No caso, o que é que mudou? O que mudou foi isto. Certo? E existe a recomposição de tudo. Isto aqui, concretamente, não tem uma dependência para aqueles dados, portanto, provavelmente é isto. O algoritmo de recomposição é um algoritmo sofisticado. Na medida em que é otimista, só vai ser recomposto aquilo que tem que ser recomposto. Isto tem consequências no nosso software, está bem? Eu já vou elaborar um bocadinho acerca disso. Mas isto para dizer o seguinte. O critério para decidir onde é que está o estado não é meramente esse tipo de preocupações. Okay? Porquê? Porque o runtime compose é sofisticado o suficiente para determinar que partes é que fazem sentido de serem recompostas ou não. Está bem? A seu tempo a gente vai explorar isso um bocadinho mais. No sentido em que o custo não é o da composição. Porquê que a composição não é o que é caro? O que é caro é escrever no ecrã. Isso é que é caro, porque envolve a eu, envolver para a placa gráfica. Isso é que é caro. Fazer uns cálculos em memória com base numa coisa destas, vocês fizeram, isto é trivial. Enfim, é trivial, o custo é trivial quando comparado com a alternativa. Certo? Portanto, o custo de cálculo da composição não é o mais assinalável. Quer dizer o quê? Quer dizer que, apesar de poder ser feito o cálculo de novo, há depois um passo subsequente em que é comparado o que há com o que estava. E às diferenças é produzido o render para isso. Ok? Portanto, há aqui um conjunto de preocupações nesta framework que tem a ver precisamente com a otimização do passo de apresentação da UI com base na alteração. No nosso modelo mental, em que é que nos devemos concentrar? Para já. Era uma vez composables, que eu vou decompor, que eu vou usar para estruturar a UI, que recebem dados de input. Ou, não tendo dados de input, que têm estado interior. Ou ambos podem receber os dados e ter estado interior. Esse estado, se eu quiser que esse estado tenha influência na composição a ser produzida, eu uso esta abordagem que aqui estão a ver.
que é, se é para produzir uma nova composição, uso o mutable state of. Se eu quero garantir que o valor é lembrado entre composições ou recomposições, uso isto. A posição dos dados, okay, vai ser determinada com base na forma como vamos estruturar isto. E não tanto com a preocupação de o que é que eu quero que seja recomposto ou não. Dá para perceber? Okay? Portanto, o meu argumento é verdade que a posição dos dados nisto tem influência no que é recomposto ou não. Isso é verdade. Não me parece o primeiro critério para decidir onde é que eles ficam. Ok? Há outros. E a gente está a dedicar tempo a isso. Para já, diz. O print line é executado com este aqui. Este aqui está a ser executado porque, repara, isto é tudo recomposto. Porque este é que é o composable. Há alteração no próprio composable. Agora, tu perguntas, mas é possível condicionar isso? Claro que sim. Estruturando a UI em termos de composables. Quais é que são os que compõem, quais é que são... Como é que eu faço passar dados para baixo, não é? Para os composables agregados, e como é que eu especifico o comportamento disto. Está bem? Mas a seu tempo a gente está a ver isto com calma quando construímos a aplicação. Para já, a minha intenção era esta. Desconstruir isto. Deu para perceber isto que aqui está? Foi? Não, o que está a ser composto é o composable. É verdade. Então, mas vamos fazer assim, olha. Vamos ver. Só que aí não dava para perceber o que eu queria, não é? Ok? Mas volto a dizer, a recomposição é do estritamente necessário. E o que é o estritamente necessário? É sempre o componente mais acima de onde há a alteração que exige a recomposição. Portanto, o componente que hospeda aquilo que exige a recomposição. Está bem? No caso, se eu puxar isto para baixo, vejo. Se não, não vejo. Reparem, notem que eu uso isto como uma ferramenta para vos explicar o que está a acontecer. No nosso modelo mental, e era isso que eu estava a tentar dizer, no nosso modelo mental, o que é que está? Não é isto. Não na minha opinião. Porquê? Estes print lines são delicados. Porquê? Existem regras associadas aos composables. E que regras são essas? Uma delas eu já vos disse, que é, eu só posso chamar um composable a partir de outro. São funções coloridas. E porquê? Porque, como eu vos disse, isto é sujeito a uma transformação. Há mais parâmetros aqui. Okay? Quer dizer que esses parâmetros têm que ser propagados, e nomeadamente é o contexto composable, contém um conjunto de parametrizações da execução da composição, e que tem a composição também, propriamente, a composição, tem que ser propagado. E, portanto, para que seja uma função, para que a função composable seja chamada, tem que haver o que passar a essa função. Okay? Portanto, tem que ser outra função composable. Essa foi a regra inócua, que é eu uso composables dentro de composables. Há outra regra, que é, eu não posso presumir que isto acontece antes disto e antes disto, no sentido da execução imperativa, sequência de execução. Ok? Ou seja, o que é que eu estou aqui a dizer? O que eu estou aqui a dizer é que, se eu pusesse aqui eu não posso tirar conclusões acerca do que é que aparece antes no ecrã e o que é que aparece, desculpem, na consola, e o que é que aparece depois. Entendem o que eu estou a dizer? Não? Boa. O vosso cérebro imperativo está a dizer-vos isto. Então, eu executo. Primeiro acontece isto. Não é? Depois acontece isto. Depois acontece isto. Não é? Mas isto que aqui está é um composable. Isto que aqui está é outro composable. Isto que aqui está é outro composable. E por aí fora, não é? Quando aquilo que está aqui é uma chamada a um composable, não podem presumir que a ordem com que acontece é a ordem de programa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as composições podem ser feitas em paralelo. Ok?
qualquer ordem. Isto quer dizer que o código que vocês vão aqui escrever está sujeito a essa circunstância. E porquê é que pode ser feito em paralelo? Era a discussão que estávamos aqui a ter. Porque isto é acerca de garantir um desempenho adequado. Não é? E quando nós temos restrições temporais assinaláveis, se puder usar os processadores todos para recalcular o que tenho a recalcular, depois vou fazê-lo. Vocês dizem, mas então mostre lá isso. É difícil. Há coisas que é difícil de mostrar, não é? Nomeadamente esta. Porque se eu executar isto, provavelmente, dada a dimensão desta droga, provavelmente eu vejo pela sequência que aqui aparece. Vamos ver. Mas isto não invalida o modelo mental que estávamos aqui a falar. Está bem? É preciso termos isto em mente. Isto é circunstancial. No modelo de programação está afirmado, cuidado, as composições podem não acontecer, podem acontecer em simultâneo e podem ser feitas por qualquer ordem. E podem ser feitas mais do que uma vez. Isto tem a seguinte consequência. É proibido ter efeitos, side effects, nos composables. Ok? Percebem? Porquê? Deixem-me elaborar. Era uma vez... Imaginem vocês que arranjamos aqui uma variável, assim mesmo à maluca. Vamos imaginar que sou ganda manganão, vamos pôr aqui um counter que começa com 0, counter global. E agora, como sou ganda manganão, chego aqui e digo, ora bem, na composição, chego aqui e faço counter global, counter global, mais igual a 1. Aqui também. Reparem, eu não estou nos handlers de evento, está bem? Não é aí que eu estou. Estou aqui. Counter global mais igual a 1. Counter global mais igual a 1. Para contar composições, não é? Quer contar composições? Vou contar. Ganda manganão. Isto pode ser evidente ou não. O que é que está a acontecer a esta função que aqui está? Tem efeitos, não é? Lembram-se da história até de PG? Uma função pura, dita pura, não produz efeitos colaterais. Vocês dizem, mas esta está. Pois está, olhem aqui a escrever o counter global. Mas também está aqui a fazer. Mas esta é uma forma regular, uma forma aceite de produzir efeitos. Querem produzir efeitos? Produzam assim. Todos os outros, estes, são ilegais. Porquê? Podem acontecer cenas inesperadas. Okay? Portanto, a ideia é, o modelo de programação fica definido, estão estabelecidas um conjunto de regras, é com base nessas regras que a infraestrutura faz as otimizações que precisarem. Se nós violarmos essas regras, é lidar com isso, é aguentar. Okay? Porquê que isto é um problema? Se isto pode executar por qualquer ordem, em paralelo, não é? Ou não ser executado todo, que expectativas é que eu posso ter acerca dos valores reais desta coisa? Se nós lembram-se da conversa do multithreading, deixem-me fazer aqui um pequeno boneco. Era uma vez um contador global. Esse contador global counter. Está horrível, enorme. Tenho que fazer aqui um zoom out. Assim, não é? E agora tenho duas peças de software, duas execuções em simultâneo a fazer o quê? A incrementar aquele valor. Assim. A sequência de ações é esta. É isto que eu vou fazer. Counter mais igual a 1. Pergunta. Vocês já estudaram a C, não é? Que operações é que estão nos bastidores disto? Operações, entenda-se, baixo nível, não é? Quais são? Read, modify, write. Primeiro tem que ir ler à memória. Há read. Isto traduz-se num read counter. Inc counter, no registro. Write counter. Certo? Right. Aqui, vou tirar o inc, porque o inc é no registro. Esta é a sequência de operações, não é?
Ou seja, esta sequência de ações read, ink, write é o que está nos bastidores deste counter mais igual a 1. Certo? Fazer a mesma coisa. Ao lado. Sobre os mesmos dados. Eu não disse que podiam ser paralelos. Não é? Em simultâneo. Então imaginem o seguinte. Faz. Ai, valha-me Deus. Isto é, quando digo counter mais igual a 1, estou a dizer isto. Imaginem que isto está a acontecer ao mesmo tempo que isto. Certo? E que estamos aqui. Read. Quando leio, o que é que acontece? Já agora, se há 2 incrementos, o que é que vocês estão à espera que aconteça no final da execução destas coisas? Fica aqui um valor. Que valor? 2, não é? É evidente. Se, porventura, leio, o que é que eu leio? 0. Vai este e também lê. O que é que lê? Incremento passa a 1, escrevo lá 1. Incremento passa a 1, escrevo lá 1. Qual é que é o valor final do contador? É 1. Para este interleave de operações. Pois é, bebê. Ok? Isto chama-se um lost update. Isto é tema de concorrência. Vocês vão estudar estas coisas com mais detalhe. Mas é uma circunstância da vida nas nossas máquinas atuais. Não há volta a dar. Temos que saber lidar com isto. A forma de Compose lidar com isto é, olha, estás a ver aquilo que tu achas que podes fazer numa função composable? Não podes fazer. Porque se o pudesses, eu não podia fazer as otimizações de que preciso. Nomeadamente, de executar isto em paralelo. Ok? Portanto, aquilo que a gente coloca numa função composable está sujeito a esta restrição. Por estas razões que estamos aqui a ver. Está bem? Não é nosso objetivo estudar todos os fenómenos que resultam da concorrência. Claro que não. Mas é nosso objetivo compreender o modelo de programação Compose. E ele está condicionado por esta realidade. Está bem? Deu para perceber? Ok? Portanto, sabendo nós isso, que horas são? Meio-dia. Sabendo nós isso, o que é que nós vamos fazer? Opa, não é nada isto. Vamos saber então que sempre que precisarmos de promover alterações à UI, portanto, vamos seguir as regras, isto é proibido, não temos cá nada disto. Isto é proibido, não temos cá nada disto. Isto é proibido e não temos cá nada disto. Estes printlines têm que utilidade real? Têm uma utilidade meramente informativa e muito discutível, porque eles podem nem aparecer. Eu servi-me deles apenas para ilustrar uma ideia. Ok? Mais nada. Em geral, também não é interessante ter aqui printlines. Certo? E esta é a razão que está... Vocês, então, mas espera aí. Então, e este problema não aparece aqui? Não vos ocorre essa pergunta? Esse código é diferente. Este código que aqui corre é diferente deste. Este pode ser executado numa qualquer thread. Este, não. É um handler de evento. Executa onde? É aqui, lembram-se? Da UI thread. E é sempre a mesma. E se é sempre a mesma, e é sequencial, então aquele fenómeno não acontece. Porque não há várias threads a tentar alterar os dados. Ok? Deu para perceber? Portanto, o código dos handlers de evento executa nesta thread. Este código que aqui está, executa sujeito a regras diferentes. Ok? Que são os handlers de evento. Então, e o código da composição? O código da composição é outra história. O código da função, não é? É outra história. O código do composable. Como é que me parece a mim que nós devemos encarar a composição? As funções composable, como uma forma de descrever a user interface. Apenas isso. Sem grandes modelos, sem grandes preconceitos acerca da forma como isto é executado. Não é acerca disso, é acerca de descrever o quê e não o como. O como fica para os handlers de evento. Está bem? Deu para perceber? O que eu estou aqui a tentar dizer é, estas funções composable têm o quê? Têm a descrição de qual a user interface, da sua composição. Descrevo o que é que, quais é que são os elementos que a compõem. Os handlers de evento têm código que reage
a acontecimentos e esse código já é o código a que estamos habituados. Okay? O código que descreve o como é que é para fazer. Está bem? Como é que é para reagir. Se eu quiser usar dados, estado interno à composição, que se materializa visualmente, uso esta construção, remember, como mutable state of. Para que é que serve o mutable state of? Para ser um holder de dados que, quando descritos, que desencadeiam uma recomposição, para que haja atualização da user interface. Para que é que serve o remember? Para me lembrar, é uma memorization, que serve para que a execução se lembre do último valor que lá foi colocado. Ok? Para que não seja sempre o valor inicial. Está bem? Execuções da mesma função, várias execuções, quando uso um remember, o resultado do remember é o último valor que está naquela posição. Está bem? Ok? Com base neste modelo mental, bora fazer coisas. Está bem? Deu para perceber a ideia? Pronto. É um bocadinho descritivo, mas é fundamental, porque isto é diferente do que aquilo que vocês estão habituados. Está bem? Esta é uma diferença fundamental entre estas frameworks desta categoria. Por exemplo, quais são as frameworks desta categoria? Algumas das que eu conheço, que reconheço bem, React, Vue, okay, Flutter e afins, têm este mindset. As frameworks modernas têm este mindset, está bem? Este modelo mental. Chamam-se frameworks para declarative UI. Portanto, UI declarativa. Ok? Nós especificamos o quê e não o como. O como fica só para os handlers de evento. Bora, próximo passo. Vou fechar a loja disto. Está feito para mim, não é? Eu vou deixar assim, só para que vocês se lembrem do que ficou, do que estávamos a falar. E vou avançar para, então, bora lá fazer a nossa brincadeirazinha, o nosso jogo do galo. Está bem? Bora lá, fechar isto. Ainda temos tempo, temos meia horita, ainda dá para brincar. Portanto, o próximo passo é New Project, Console Application, não, Desktop Application, vou chamar a isto Tic-Tac-Toe, Demo, está muito forte. Portanto, eu sei que a carga cognitiva daquilo que eu estou a dizer, portanto, a complexidade daquilo que eu estou a dizer, que eu acabei de dizer, é não trivial. Eu sei disso, ok? E dá para ver nas caras, ok? Vê-se que a malta já está com dificuldade em acompanhar. Isso percebe-se. Quer dizer, alguma malta, outra não, ou porque já viu antecipadamente, ou por várias razões, não importa aqui. Mas é importante compreender isto, que é para vai-nos poupar anos de vida. Portanto, eu costumo ter esta abordagem. Primeiro tento compreender o modelo mental o melhor que eu consigo. Num primeiro momento, os detalhes de implementação para mim não são importantes, a menos que esses detalhes de implementação revelem a natureza do modelo mental. Okay? A verdade é que o meu cérebro é bottom-up, quer dizer que eu preciso de saber como é que isto tudo é feito, porque senão eu não consigo raciocinar. Ainda não conheço os detalhes de implementação todos, tanto quanto queria. 2, tenho dúvidas que sejam todos eles úteis para a maior parte das pessoas neste momento. Portanto, se vocês compreenderam o que eu acabei de dizer em termos da caracterização das restrições impostas à execução de um composable, então estamos em condições de avançar. O próximo passo é como é que eu faço isto. Tic-tac-toe é o nosso objetivo. Ok? Como é que começamos a fazer uma coisa destas? O que é que eu faço aqui? Não é? A minha sugestão é esta. Vamos usar um padrão de desenho que é usualmente, que é muito usado nestas circunstâncias, que é o padrão de desenho Model View Controller. O que é o padrão de desenho Model View Controller? E o que é um padrão de desenho? Lembra-se o que é um padrão de desenho? É uma solução estereotipada para um problema recorrente. Servem para quê? Servem enquanto modelo mental, enquanto forma de organizar o código. Está bem? Vocês lembram-se que eu fiz uma divisão quando falei do princípio SRP, Single Responsibility Principle. Lembram-se disso? Eu fiz uma divisão. E qual é que era a divisão? Domínio, I/O, não é? E Storage e UI. Apresentação, não é? Agora estou concentrado. Essa decomposição é aplicável de forma recursiva, se quiserem. Cada vez que eu vou atacar uma peça, se essa uma peça de um dado
uma peça dessas, se for suficientemente grande, eu posso aplicar a mesma ideia outra vez. Okay? Deixa-me elaborar. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Era uma vez um padrão de desenho com algumas variantes. Não estou interessado agora em descrever detalhadamente as variantes. Não me parece útil nesta fase. Mas o padrão de desenho é este. Era uma vez um controller. Era uma vez o C do M. O C do MVC. Era uma vez uma view, o V. E era uma vez o model. Ok? Dá para ver? O que nós aqui temos são 3 papéis. Não são 3 peças especificamente, ou 3 instâncias, não é isso? São 3 rolos, 3 papéis. E que papéis são estes? É o papel da vista. Está-se mesmo a ver, composables, não é? E o que é que são as vistas? São a materialização visual, é a interface com o utilizador, a UI. São vistas. Era uma vez um modelo. O que é o modelo? É o comportamento propriamente dito e os dados do domínio. Podem incluir o storage, está bem? Nesta abstração que estamos aqui a considerar, neste modelo mental, o modelo é tudo aquilo que for necessário para apresentar na UI. E qual é que é o papel deste? Lembram-se da orchestration, aquele que... É este, é o controller. Ok? Portanto, vamos organizar o nosso software à semelhança do que fizemos antes, de acordo com 3 principais roles, papéis. Ou é uma view, ou é um modelo, ou é parte do modelo, domínio e storage, ou é acerca de orquestrar uma coisa com a outra. Os handlers de evento está-se mesmo a ver. É acerca de orquestrar uma coisa com a outra, não é? É reagir ao acontecimento e fazer coisas. As views está-se mesmo a ver. São os composables. E o modelo? É o resto. Ok? Este padrão MVC ganhou notoriedade com o Smalltalk em 1980 e qualquer coisa. E diz o seguinte. A nossa peça de software organiza-se de acordo com este critério. Ou é uma view, ou é um modelo, ou é controller. As dependências admissíveis são estas. Lembra-se do que é a história da dependência, não é? Reparem, na nossa vida de engenheiros de software estamos tramados. Vamos andar a nossa vida toda a pensar em dependências. Nos tramamos. As dependências admissíveis são estas. Okay? Quer dizer que o controller pode depender das views, o controller pode depender do modelo e as views podem depender do modelo. E acabou. Ok? Não pode haver dependências. Em particular, aqui, nem aqui. E, naturalmente, também não aqui. Certo? Está bem? Com isto em mente, bora fazer. Em vez de começarmos pelo modelo, estamos a exercitar Desktop Compose, vamos começar pela UI. Pode ser? Ora, voltando ao que eu mostrei antes. Ora, temos 10, 15 minutos, dá para brincar. Voltando ao que eu mostrei antes. O que é que nós temos aqui? O que é a UI? Não vou mostrar, vou fazer aqui. O que é que nós queremos fazer ali? Queremos fazer uma janelinha que tem uma grelha composta por células que têm ou não uma imagem. Não é? Portanto, eu olho para aquilo e o meu cérebro decompõe aquilo em composables mais pequenos. O composable mais elementar que me ocorreu ali, me ocorre só de olhar, qual é que é? É a peça interior. É o que eu vou fazer. Portanto, vou arranjar aqui um new package, que se vai chamar isel tds, não, lake.tds.tic-tac-toe. E agora aqui dentro, levo isto para cá, refactor,
E agora, aqui dentro, vou arranjar um novo package que vou chamar UI. E cá dentro, vou criar uma file que se vai chamar tile view. Tile, pode ser. Tile. E o que é que a tile tem? Então, tem uma função especial, composable. Dá para ver, maiorzinho, não é? Até agora ainda não há nada de assinalar de especial aqui. Olá! Oh, valha-me Deus, está aflito ele. Ah, ora bem. Composable. Ok? O que é que eu quero fazer ali? Quero mostrar uma imagenzinha toda bonita, não é? Já agora, onde é que estão as imagens? Vou copiar. Mesmo assim à maluca. Vou copiar. Está aqui. TDS. Aula 13. Não. Tic-tac-toe Playground Repo. Tic-tac-toe. Source. Main. Resources. E vou levar estes dois, está bem? Vou levar 2 PNGs. Depois tinha ali outros que andei a experimentar com outras cores. Enfim, mariquices, que depois afinal... Mas pronto, não resisto. Tenho pavor a cenas que ficam com mau aspecto. Então tento arranjar dentro do razoável coisas que não sejam completamente horríveis. Enfim. Com um sucesso discutível, eu sei, hein? Está bem? Não sei se tive sucesso em que aquilo ficasse completamente horrível. Mas pronto. Mas dá para perceber a ideia. E agora venho aqui ao Source, Resources, pumba, fazer aqui um rename disto. Rename. Rename. Tenho cross, tenho círculo. E agora, está-se mesmo a ver. O que é ser uma tile? É mostrar ou uma cruz ou um círculo. Certo? Com o quê? Bom, dentro de uma box com uma dada dimensão. É o que eu vou fazer. Portanto, era uma vez uma box que vai ter uma dimensão. A dimensão vai ser, sei lá, 200. Vou pôr 200 e depois logo se vê se está bom. Vai ser um modifier. Modifier ponto size, e o size vai ser é o mesmo lado é lado, portanto é um quadrado e não um retângulo, e portanto vou usar, sei lá, 200 dps, se for grande depois a gente dá aqui um toque nisto. Alt, Enter. Portanto, com isto o que é que eu fiz? Era uma vez uma box que tem 200 dps de tamanho, de lado. Oi? Este barulho todo. Está feito. O que é que lá está dentro dessa box? Uma image, não é? Certo? Essa image recebe um painter. E o painter é igual a resource painter. Painter resource. Boa. Painter resource. Em que é o quê? Ou é cross ou é circle. Como é que eu faço isto? Próximo passo. Ajuda-me lá. Ideias. Calma. Voltamos aqui Voltamos aqui. Não é? Podemos, eu disse que era legítimo a view depender do modelo. Se calhar, a função tile vai receber um parâmetro. Esse parâmetro vai ser a caracterização da jogada. O que é que está ali? Não é? Porreiro. Se calhar faz sentido arranjar ali uma representação, pensar nos dados que vão ser usados para representar uma jogada. O que é que são os dados para representar uma jogada? Existem muitas hipóteses, mas uma jogada ou não há jogada, não é? Ou havendo jogada, ou é o X ou é o 0. Ou é um jogador ou é o outro jogador. Ok, pronto, então o que eu vou fazer? O próximo passo que eu tenho aqui é Model. E no Model, vou arranjar aqui uma file, a qual eu vou chamar Domain Model. Domain, está bom. .kt. E lá dentro
Isto é tão pequeno que não vale a pena. Então, não quiseste... Lá dentro, o que é que tem? Epá, vou usar aqui um sum type, ou seja, uma closed hierarchy. Pode ser? Era uma vez sealed. Sealed class move. Não é? Move. Não gosto do nome. Isto é para representar a ausência ou a presença de jogada. Ok, move, pode ser. A move, e agora tenho o no move. No move é um objeto, é sempre o mesmo, não tem estado, que deriva de move e um que tem, de facto, não é? E que vai chamar classe player move, que é uma move e que tem o quê? Olha, tem indicação de qual é que foi o jogador. E qual é que foi o jogador? É um enumerado. Pode ser? Em um classe player. E há dois players. O cross, ou P1, se preferirem, ou P1. Mas eu vou pôr cross, circle e cross. Compram ou... Não cheira bem. O quê? Ok, está bem. Era uma hipótese. Ok? Está bem? Ouviram a sugestão do vosso colega? Epá, mas porquê que não é só em nome class player e agora aquilo é nullable? Porquê que é preciso este mega canhão para... Não é? Verdade. Será que eu vou conseguir tirar partido desta hierarquia que aqui está? Ou não? Percebem? O que é que preferem? Eu, por mim, está-se bem. O que é que preferem? Ainda não tens... Não, prefiro o enome. O enome? Bora. Vamos para o enome? Assim, só que nullable. Ok. Se não fosse nullable, pronto, mais uma opção no enome. Ok. Vamos assim. Então vamos só para o enome. Simplificar, não é? Então bora simplificar. Então, o enome, muito simples, mas do caraças, é o que eu recebo aqui. Move, player, nullable. E agora, em função daquilo, faço coisas diferentes. Não é? Nomeadamente, só tenho imagem se tiver player. Caso contrário, não tenho nada, certo? Concordam comigo? Portanto, o que eu vou fazer é if move diferente de null. Então, painter, das duas uma, if when, vou pôr um if move igual a circle, não é? Player circle. O resultado disto é circle png. Else. O resultado disto é cross png. E agora o image recebe o painter. Igual a painter. Image. Estou muito fat finger hoje, desculpem. Estou especialmente fat fingers. E isto precisa de uma descrição, não é? Que é já não me lembro. Uma string que era um content description. É isto. Move tile. Está feito, não é? Já agora, pode ser interessante explorarem um conjunto de funções canónicas, que são estas. Move, let,
like a boss, não é? Fica bonito. Conhece estas funções canónicas? Função let. Pronto, é uma. E o que é que é? É o player que é o it, não é? Ok. Então não é move, é it. Pronto, enfim, é só um preciosismo, uma pirueta, não tem nada de especial. Está feito. Temos um tile, sabemos mostrar uma move que tem ou não, está ou não feita. Podemos ter aqui os previews. Arranjamos aqui um preview para um composable que é um circle move. Só mesmo naquela de tentar perceber se está a funcionar ou não. E o que é um circle move? Então, é um tile com player circle. Bora ver? Está todo agoniado comigo. Olha-me Deus. Rendering. Epá, não. Enfim. Lamento, mas... Está bem, vá. Deixa lá. A intenção foi boa, mas se isto estivesse um bocadinho mais estável, que tipo de coisas é que eu estaria a fazer? Vários previews para ver as várias possibilidades e ver se estava a comportar-se como eu pretendia. Não é? Já agora, provavelmente é interessante ter um padding nisto. Ou seja, para que a imagem não ocupe o espaço todo, de facto. E então, uma hipótese é fazer isto. É fazer isto. Ponto. Padding. E vamos pôr à volta 32 dps. Ok? Está feito. Já agora, a ordem com que isto acontece é relevante. A ordem dos modifiers. A gente ainda não descascou isto com muita atenção, mas a seu tempo. Está bem? Outra coisa. Eu quero o que aconteça o quê? Quando clico ali, acontecem coisas. Não é? O que é para acontecer quando clico ali? Coisas, nomeadamente fazer jogadas, se puder fazer uma jogada. Essa lógica não vai estar aqui na tile, como calculam, pois não. Portanto, esta tile recebe dados e atira eventos. Portanto, vou pôr aqui um evento que vai ser, como parâmetro, que é a função que há de ser executada quando for clicado. Ok? Bora. Que é o onSelected. Que é uma função que pode levar o player nullable, não é? Porque não? Olha, foi clicar não aqui. E eu posso, pelo resultado, olhando para o parâmetro, saber se está lá alguma coisa ou não diretamente. Enfim, isto aqui foi um já agora. Mas a ideia é onSelected. É uma função que é chamada quando? Quando for clicado aquilo. Como é que eu faço aqui agora? Como é que eu faço? Faço assim. Ponto. OnClick. O OnClick não é no modifier. O OnClick é aqui. OnClick. E não é no box. É no box. É no box. É no box. É. É no modifier. É no modifier, ponto, clickable. Clickable. Valha-me Deus. Clickable. E então, o que é que o clickable faz? Então, onSelected. Passando como parâmetro o quê? O move. Não é mais. Muito simples, mas do caraças. Viram o que é que eu fiz? O que eu fiz foi, criei um composable que recebe dados e atira para fora eventos. E este vai ser sempre um modelo mental. O composable, que é a view, recebe dados, que são um modelo, e produz eventos para o controller saber o que fazer. Ok? Portanto, este fluxo de informação, portanto, eu estou a fazer fluir informação da view para o controller sem que haja esta dependência que aqui está. Por via de passar ao composable uma função que é chamada quando acontecer. Vamos usar e vamos ver isto em ação. Ok? Portanto, vou pegar nisto. Viram o que é que eu fiz? Portanto, um composablezinho elementar que recebe dados, que é a move, mostra,
em função desses dados, e recebe também uma função, que é a função a ser chamada quando for oprimido aquele tile. Bora. Portanto, tem um erro? Porquê que tens um erro? Ok. Vou fazer assim, com default parameter, a dizer não é para fazer nada. Está bem? Pumba. Continuando. Chegamos aqui, o que é que fazemos? Não queremos cá nada de... Oh, man. Eu sei que falta muito pouco tempo. É só mostrar isto e terminamos, está bem? Não quero nada disto que eu quero. O que eu quero mesmo é... Nada disto. O que eu quero mesmo é usar aqui o Tyler, que recebe como parâmetro um player, que é o player.circle, porque não, e que quando o onSelected for premido, quando o onSelected for premido, escreve println do it. Pode ser? E o it é o player. Bora ver. Ver se isto está a bombar forte. Ok? Tem um problemazinho. Estão a ver o clique? É só naquele retângulo. É só ali. Era giro, era que fosse na área toda ocupada pela tile, não é? Não gosto disto. É para mostrar, eu fiz isto, deixei isto acontecer para vos mostrar que a ordem é relevante. Ok? Troca-se a ordem dos modifiers, entenda-se. Troca-se a ordem, executa-se de novo. Está bem? Viram? Circle, circle, circle. Ou seja, o que é que nós fizemos? Criamos um componente que recebe dados e se mostra em função desses dados. Se eu trocar isto, se isto for agora um cross. Ops. Se for um cross, o que acontece? Está-se mesmo a ver, não é? E se for nula? O que acontece? Não parece nada. Ok? Está fixe, para já. Aqueles previews teria dado. Falta ao seguinte. Mas isto era giro. Era quando eu carrego acontecerem coisas. Está bem. Portanto, volto a dizer. Primeiro, modelo mental. Atenção. As funções composable não são funções regulares. Estão sujeitas a um conjunto de restrições, nomeadamente que, numa função composable, chamadas outras funções composable, podem acontecer por qualquer ordem. Podem ou não acontecer, em função das necessidades de composição. Portanto, e porquê? Não é? Ou melhor, e consequências é que isso tem? Não posso ter nas funções side effects, efeitos colaterais. Tem que ser funções ditas puras. Diz, mas não são puras, porque isto não tem valor de retorno. O único efeito que pode, os únicos efeitos que podem ser produzidos é a composição. E os efeitos sancionados, ou seja, aceites. Que efeitos são esses? Aqueles que são registados, que são sinalizados à framework via Remember Mutable State Of. Está bem? O Mutable State Of é a forma que eu tenho de ter valores que, quando alterados, produzem uma recomposição. O Remember é memoization para que recomposições diferentes se lembrem do último valor que lá foi guardado. Está bem? E esta é a moral da história de hoje. De hora avante, na quarta-feira, vai ser aula teórica e vamos fazer isto. Está bem? Eu acho que vamos conseguir acabar. Vou tentar, mas sem dramas. Vá, pessoal, fiquem bem. Até quarta.